Olá, hoje no programa 2x2, parceria do Opera Mundi com Outras Palavras, nós recebemos aqui o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, professor Igor Fuser. Eu sou o Lucas Stanislau, do Opera Mundi, Antônio Martins, Outras Palavras. Professor, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um prazer. Professor, desde que convocada a Assembleia Constituinte, o governo tem tratado como a única saída para a paz, para o diálogo e para a estabilidade. Na visão do senhor, como que a Constituinte pode trazer a estabilidade que o governo espera? Olha, a gente vive na Venezuela uma situação de conflito político que é muito difícil a gente encontrar um paralelo, por exemplo, na história brasileira ou mesmo em outros países no período contemporâneo. É uma situação de crise institucional na forma mais absoluta do termo, em que o poder legislativo, eleito em dezembro de 2015, com ampla maioria da oposição, declarou guerra ao poder executivo, colocou como sua única tarefa derrubar o governo no prazo mais rápido possível. Isso foi anunciado explicitamente por eles, pelo presidente da Assembleia, no dia da posse, e a Assembleia não faz outra coisa a não ser isso há já mais de um ano e meio. E o Executivo, por sua vez, se apoia no Judiciário, um Judiciário que, enfim, numa Suprema Corte onde os juízes são favoráveis ao governo, que decretou a ilegalidade de uma série de ações da Assembleia Nacional. Uma Assembleia Nacional que, por sua vez, se declarou em estado de rebelião e de desobediência civil, de desconhecimento do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Então, como é que um país pode funcionar dessa maneira, numa crise gravíssima econômica que o país está vivendo, que exige um governo que tome medidas, que aprove leis, que estabeleça políticas de enfrentamento da crise? É uma crise que está provocando um sofrimento no povo venezuelano total. Então, a convocação da Assembleia Constituinte se dá nesses termos, uma tentativa de criar uma alternativa legítima, de poder, para governar o país, para ter força para governar o país, ter capacidade de governo e ter capacidade de estabelecer o diálogo que for possível dentro desse contexto. A oposição poderia ter participado da Constituinte, não havia nada que a impedisse, eles optaram por boicotar a Constituinte, o que não é nenhuma novidade. A outra Constituinte, em 1999, convocada pelo presidente Chávez, logo depois que ele tomou posse, a oposição também boicotou, então foi uma Constituinte 100% chavista, que elaborou a atual Constituição da Venezuela em 99. Boicotaram uma vez as eleições legislativas, depois se arrependeram amargamente, porque durante todo um período legislativo a totalidade da Assembleia Nacional era chavista, mas a oposição optou por ficar de fora, denunciando a Constituinte como uma manobra, como, enfim, uma iniciativa de caráter autoritário do governo, etc., e optou pela tentativa de derrubada do governo. Lançaram uma ofensiva política em que se combinavam internamente ações pacíficas, ações violentas. A oposição formou grupos de combate, que já não são mais manifestantes, são pessoas treinadas, com preparo militar, com hierarquia própria de comando, com equipamentos bastante modernos, inclusive armas de fogo, enfim, máscaras antigás e etc., que eles recebem com dinheiro de fora do país, com dinheiro dos Estados Unidos. Isso não é nenhuma teoria conspiratória, isso é comprovado. Então, a oposição partiu para a ofensiva para tentar derrubar o governo nesses últimos 2 meses, por isso que se falou tanto em Venezuela, em função dessa ofensiva da oposição, em que as ações internas na Venezuela elas se coordenam com uma ofensiva externa, uma ofensiva que vem do governo dos Estados Unidos e de outros governos na América Latina e também na Europa, alinhados com as posições da política externa dos Estados Unidos. Isso, Igor. Qual que é o contexto, situa para a gente, o contexto geopolítico dessa presença dos Estados Unidos no mesmo instante, no mesmo período em que houve golpe aqui no Brasil, pouco depois do golpe no Paraguai e em Honduras,
e no mesmo período em que os Estados Unidos, em outra região produtora de petróleo, Oriente Médio, tenta destruir Estados-nações. Para entender o que está acontecendo na Venezuela, a gente tem que entender qual que é a postura global dos Estados Unidos. Essa postura é uma postura estratégica de hegemonia global. É uma postura imperial. Imperial no sentido de que, no limite, os Estados Unidos não estão dispostos a aceitar a soberania de nenhum outro país, no mundo inteiro. Eles só aceitam alguma outra soberania na medida em que o exercício dessa soberania não se contraponha aos interesses dos Estados Unidos, seja na esfera global, seja especificamente em esfera local ou regional. Na prática, eles são obrigados a aceitar a soberania da China, uma série de outras soberanias, por falta de condições de quebrar esses estados. Mas na primeira chance que eles tiverem, aliás, sempre, permanentemente, eles estão lá tentando articular a mudança de regime, até mesmo na China, sem falar na Rússia, sem falar em outros atores no resto do mundo. Essa é a postura dos Estados Unidos, e isso não sou eu que estou dizendo, isso está nos documentos oficiais do Departamento de Estado, do Departamento de Defesa, está na boca dos intelectuais orgânicos do Estado americano. Enfim, não há nada de novo nisso que eu estou falando. Em relação à América Latina, essa postura, então, ela é levada muito mais ao pé da letra. A América Latina é a única região do mundo que, nos últimos 100 anos, ou mais de 100 anos, desde o começo do século XX, a única região do mundo onde a hegemonia dos Estados Unidos foi exercida de uma maneira uniforme, onde os Estados Unidos praticamente não tiveram que competir com nenhuma outra grande potência pelo controle geopolítico da região. A doutrina Monroe tem sido, há mais de 100 anos, a regra na América Latina. Algumas quebras aqui e ali, a mais importante delas, Cuba. Durante um certo tempo a Argentina teve sob influência inglesa, mas isso fez parte do processo de transição mesmo, de hegemonias dentro do capitalismo. Esse domínio duro dos Estados Unidos sobre a América Latina, ele sofreu uma fissura muito séria a partir da virada do século XX para o século XXI, com o surgimento dos chamados governos progressistas, governos mais ou menos à esquerda, Brasil, Argentina, Bolívia, Venezuela, Equador, etc., foram formando ali um campo marcado internamente pela rejeição às políticas neoliberais, pela ênfase em políticas sociais, em políticas de desenvolvimento, e externamente pela busca de autonomia. A Unasul, a CELAC, uma releitura do que deve ser o Mercosul, uma série de outras iniciativas, a busca de outras alianças no plano global, aproximando-se da China e aproximando-se da Rússia, o ingresso do Brasil no BRICS, o Brasil que entra no BRICS numa perspectiva de não ser apenas o Brasil, mas de ser uma espécie de porta-voz dessa América Latina que buscava se autonomizar, etc. E agora a gente está tendo a contraofensiva. Os Estados Unidos, desde o final da década passada, eles se atribuíram a tarefa de recuperar o controle sobre a América Latina. E eles vêm fazendo isso por todos os meios, com muita habilidade, não foi uma ofensiva total, eles vão explorando as possibilidades de derrubar governos, substituir governos pelos meios que forem mais convenientes em cada situação. Na Argentina eles conseguiram fazer isso pela via eleitoral, no Brasil eles deram esse golpe disfarçado, no Paraguai foi um outro golpe disfarçado, no Equador tentaram pela via eleitoral por pouco, não ganharam. Mas assim vai. E a Venezuela hoje é a bola da vez, e a Venezuela ela tem um caráter simbólico muito forte, pelo que foi a figura do Chávez, como uma das principais lideranças desse processo, essa rebelião latino-americana, pela força econômica da Venezuela, como o dono das maiores reservas de petróleo do mundo, e pela própria radicalidade da Revolução Bolivariana,
né, pelo fato de que nesses países todos que tiveram governos progressistas, o único a se propor um caminho socialista tenha sido a Venezuela, embora na prática eles têm, né, a Venezuela nunca deixou de ser um país capitalista, mas havia pelo menos uma orientação, um sentido mais ou menos vago e impreciso de socialismo, né? Então, quer dizer, a batalha que está se jogando na Venezuela, ela tem uma importância que transcende as fronteiras do próprio país. O resultado, né, do conflito na Venezuela vai ter um efeito muito forte sobre a América Latina, em primeiro lugar, sobre o Brasil, por exemplo, né? Quer dizer, as forças da direita brasileira, os fascistas, né, essas forças que deram golpe em 2016, né, que estão aqui internamente numa ofensiva contra os direitos dos trabalhadores, contra tudo que é avançado, contra tudo que é progressista, né? Esses inimigos do povo brasileiro vão se sentir muito fortalecidos caso haja a derrubada do governo do Nicolás Maduro na Venezuela, e em termos globais, né, vai ser um golpe contra a multipolaridade, contra esses outros países que buscam se contrapor ao poder dos Estados Unidos, especialmente Rússia e China, né, o que restou do BRICS. Agora, professor, existem riscos reais de uma intervenção externa na Venezuela? Se sim, quais seriam as consequências para a América Latina e principalmente para o país? A intervenção externa na Venezuela já está acontecendo. Já está acontecendo faz bastante tempo, seja por canais oficiais. Existe uma verba, alguns milhões de dólares, no ano passado foram 14 milhões de dólares, designados pelo Congresso dos Estados Unidos para ser entregue à oposição venezuelana. Isso é oficial. Evidentemente, essa não é a única forma de intervenção. Existem quantias muito maiores que chegam até grupos de oposição da Venezuela, né, de forma não oficial, né, clandestinamente, através de ONGs, enfim, múltiplas formas, né. Então isso já é uma forma de ingerência. Existe uma ingerência indireta através da Colômbia. Existem, não se sabe quantos, mas são pelo menos centenas, talvez milhares, de colombianos ligados a milícias de extrema direita na Colômbia, grupos paramilitares que estão atuando dentro da Venezuela com bastante desenvoltura, porque eles contam com o apoio da direita local, né, das oligarquias venezuelanas, né, no oeste da Venezuela, próximo à fronteira com a Colômbia, e facilitados pelo fato de que culturalmente a Venezuela e a Colômbia são países muito próximos, não há nenhuma diferença física, evidentemente. Eles falam um espanhol muito parecido, então é difícil você saber quem é colombiano e quem é venezuelano. Então, quer dizer, há também esse tipo de interferência externa. Por pressão dos Estados Unidos, a Venezuela hoje, por exemplo, é um país que não consegue mais crédito para financiar suas compras. Quer dizer, são muitas formas de sabotagem, de boicote à economia da Venezuela que ocorrem a partir de fora. Então já há uma interferência. Essa interferência ela pode aumentar se esse conflito na Venezuela ganhar uma intensidade maior, né, ganhar o patamar de uma guerra civil, ou mesmo uma guerra civil de baixa intensidade, né, coisa que ainda não se viveu, apesar da violência que marcou esses últimos meses, né, a gente pode, essa interferência externa, né, sobretudo dos Estados Unidos, deve se intensificar, né, apesar de que é muito pouco provável que os Estados Unidos cheguem ao ponto de mandar tropas. Aliás, os Estados Unidos não estão mandando tropa para lugar nenhum, eles têm tropas lá no Afeganistão, que eles não sabem o que fazem com elas, né? Mas não pode se descartar até mesmo bombardeios seletivos, não pode se descartar um território que seja declarado ali uma área, enfim, uma área fora do controle do governo, que eles vão defender militarmente, esse tipo de coisa. Ou tentar dividir as Forças Armadas como... Há uma tentativa, né? Então, quer dizer, essa ofensiva dos últimos meses, se for pensar assim, aonde que eles querem chegar? Né? Jogando bomba para todo lado, né? Bloqueando ruas, queimando, tentando, atacando cartéis, exato, militares, né? Fizeram até, enfim, uma operação meio tosca, mas que tentaram caracterizar como sendo um sinal de divisão das Forças Armadas, o que não era, porque aquelas pessoas que participaram daquela ação eram praticamente todos civis em roupas militares, mas o objetivo é provocar um racha nas Forças Armadas, evidentemente. Até agora, pelo menos, as Forças Armadas têm se colocado muito firmemente do lado do governo e em defesa das instituições, da Constituição, né, do que é a legalidade vigente hoje na Venezuela, né?
Então, esse é o quadro, né, é o quadro que se tem. Quer dizer, se o objetivo era esse, não foi atingido, né? O futuro, né, enfim, aí eu não tenho dados, né, para dizer sobre isso, mas não há nenhum sinal, né, de que as Forças Armadas não estejam firmes em defesa do governo venezuelano. Igor, a Venezuela, tanto pela resistência a essa ofensiva dos Estados Unidos, chama muito a atenção do Brasil, da esquerda brasileira, mas também pelo debate, porque foi o primeiro país que iniciou essa onda de governo de esquerda e tal. Eu queria que você discutisse com a gente onde você vê os problemas do bolivarianismo e dessa trajetória da Venezuela que provocaram, por exemplo, a crise prolongada que o país está vivendo, com desabastecimento, recessão, queda da popularidade do governo. Eu acho que, assim, quer dizer, os problemas, né, do processo de transformações na Venezuela, eles sempre estiveram visíveis, né? Eles se tornaram gritantes, né, problemas crônicos que se tornaram agudos nos últimos 3 ou 4 anos. Para a gente entender esses problemas, é preciso, em primeiro lugar, considerar o que é a economia da Venezuela. Muito diferente da economia do Brasil, por exemplo, ou da Argentina, né? A economia da Venezuela é rentista. É uma economia que se baseia na extração de um único produto, que é o petróleo, né? Que é exportado em estado bruto, né? E desse produto depende toda a economia do país. É claro que eles têm outros produtos, que eles têm indústria, que eles têm comércio, que eles têm serviços, né? É um país moderno, mas não tem a importância que tem, né, em países como o Brasil, como a Argentina, ou mesmo Colômbia, né, Chile e vários outros. É uma economia extrativista rentista, né? A agricultura, por exemplo, é muito fraca, porque isso é muito mais barato para eles, isso há décadas e décadas, importar os alimentos do que produzir os alimentos internamente. Nunca conseguiram ter uma política de substituição de importações efetiva, como nós tivemos no Brasil, né, durante as décadas todas do desenvolvimentismo. O desenvolvimentismo nunca criou alicerces sólidos dentro da Venezuela, né? Então, isso cria uma economia muito dependente do exterior e com uma estrutura econômica interna e uma estrutura social interna, né, bastante específicas e muito frágeis em muitos aspectos. Um outro aspecto a ser considerado tem a ver com o próprio fenômeno do chavismo. Quer dizer, o Chávez ele se torna presidente, é eleito em dezembro de 98, com um partido improvisado, né, e com base no prestígio dele, do Chávez, o prestígio que ele acumulou enfrentando, né, a política neoliberal durante os anos anteriores, de uma maneira muito firme, tentando derrubar o governo pelas armas, né, o que tornou ele uma pessoa extremamente popular antes mesmo de chegar à presidência, né? E ele se elege sem ter um partido organizado, né? Não é que o Chávez chegou ao poder do nada, havia ali uma esquerda. Sempre houve uma esquerda atuante na Venezuela, em alguns momentos com uma certa expressão. Mas não tem nada que se compare com o que aconteceu, por exemplo, no Brasil, que você tem uma trajetória do PT que vem do início da década de 80, que conquistou prefeituras, elegeu deputados, criou uma estrutura, que tem uma organicidade, né, que participou de uma disputa pela hegemonia no país, que tem milhares e milhares e milhares de quadros, presença na intelectualidade, nos sindicatos e assim por diante, né? Na Venezuela não havia isso, uma esquerda muito débil, a esquerda que chega ao governo na Venezuela, né? Claro que houve méritos dessa esquerda, mas houve também uma circunstância muito favorável, que era o colapso total, né, do modelo político alicerçado no neoliberalismo. Coisa que nós não tivemos no Brasil. Nós tivemos uma crise do modelo neoliberal no segundo mandato do Fernando Henrique, mas não houve um colapso das instituições, das políticas, dos políticos, dos partidos. Na Venezuela isso aconteceu, né? Então, quando o chavismo chega e ele vai se consolidando, ele cria, né, uma estrutura de apoio, né, de cima para baixo, né, sem ter uma teoria, sem ter uma estratégia, né, na base da improvisação,
na base do talento, gigantesco talento político do Chávez, a capacidade imensa dele de comunicador, o carisma, a confiança que ele era capaz de projetar, né, na sociedade, nos setores mais pobres da sociedade venezuelana, e com uma oposição feroz da burguesia inteira da Venezuela e de setores de classe média. No início ainda houve um pouco de apoio da classe média. Quando a classe média foi percebendo o que era o chavismo, eles foram se distanciando e passando em bloco para a oposição. Então, imagina o que é você governar um país onde mais de 90% das pessoas que têm diploma universitário estão contra o governo. Entendeu? Então, um intelectual brasileiro, uma pessoa, enfim, em geral uma pessoa de classe média, você chega na Venezuela, você chega na universidade, os professores são contra o governo, e grande parte dos estudantes. Né? Aliás, bastante curioso, o pessoal fala que o chavismo é muito radical. Na Venezuela eles não fizeram cotas nas universidades. Não tem nem cota racial, poderia ter, porque eles têm a mesma estrutura racial que o Brasil, lá também tem racismo, né, tanto quanto no Brasil, mas não tem cota racial, nem cota social. Por quê? Porque o chavismo resolveu respeitar a autonomia universitária, não ingerir, né, não interferir nos assuntos internos da universidade. No Brasil, as cotas, né, não deixam de ser uma forma de interferência na vida universitária, muito legítima e justa. Né? Mas, então, tem esses problemas. E tem os problemas políticos. Tem os problemas políticos. Né? Um problema político, ou político-econômico, que houve uma grande ilusão na Venezuela. Eles foram beneficiados por uma circunstância, uma conjuntura econômica internacional muito favorável, que se refletiu na alta dos preços das commodities, especialmente o petróleo. Como o Brasil. Né? Como o Brasil. Eles achavam, como no Brasil também se achava, que essa conjuntura seria eterna. Especialmente no petróleo, havia uma avaliação, né, errônea de que existiria um contexto estrutural de escassez de petróleo no mundo, ou seja, de um lado um aumento da demanda por petróleo, do outro lado um declínio da oferta, porque o petróleo é um bem não renovável, e que isso tornaria a Venezuela um ator econômico cada vez mais estratégico no mundo, dono ali, montado sobre uma reserva cada vez mais valiosa. Isso já acreditava realmente? Eles acreditavam nisso. Eles não fizeram nada para prevenir uma mudança no ciclo dos preços do petróleo. Eles foram pegos no contrapé, né, pela queda abrupta dos preços em 2014. Né, os preços do petróleo caíram de $120 o barril para menos de $30 o barril. Depois subiram um pouquinho, né, uma série de fatores, mas, né, então, na faixa de 50, ainda assim muito abaixo do que a Venezuela precisaria para recuperar um pouco de fôlego, né, econômico. Né. As tentativas de mudar a base econômica da sociedade venezuelana, não se pode dizer que eles não tivessem consciência disso. É claro que eles tinham consciência. Aliás, há mais de 80 anos que tenta-se na Venezuela mudar essa base econômica. Isso já vem, a ideia de semear o petróleo, isso é uma ideia da década de 30. Mas eles nunca conseguiram, porque na hora que tenta se fazer isso na prática, os obstáculos são tão grandes que eles acabam desistindo. A facilidade, quer dizer, um dinheiro fácil que entra, né, sem investimento nenhum, é quase que literalmente chover dinheiro, dólares, né, sobre o país. Né? Então, eles, na Venezuela, essas tentativas de mudança da base econômica não deram muito certo. Havia um projeto, por exemplo, que pouca gente fala, muito pouco discutido, é uma experiência de cooperativas. O governo, mais de 10 anos atrás, lá por 2004, 2005, resolveu estimular o cooperativismo, o empreendedorismo popular. Então, milhões de pessoas se organizaram em cooperativas que foram financiadas pelo governo. 90% dessas cooperativas quebraram. Esse dinheiro nunca foi devolvido, né? nem precisava devolver. No fundo, em última instância, não deixou de ser uma forma de distribuição de renda. Mas o objetivo, que era criar uma economia popular,
de microempresas, né, coletivas, cooperativadas, etc., fracassou porque essas coisas não funcionam assim. Né? As pessoas não, a partir de um comando central do governo, elas vão mudar o seu modo de vida, vão mudar a sua mentalidade, né? Então não deu muito certo, né? E, enfim, né, eles chegam na situação de crise com uma situação econômica muito complexa. Eles, assim como no Brasil, eles subestimaram a resistência da burguesia. Né? Eles acharam que com o crescimento econômico, né, com o aumento gigantesco do dinheiro circulando dentro da sociedade, com a dinamização do mercado interno, e foi uma dinamização tremenda do mercado interno, que pessoas passaram a consumir como nunca, né, na Venezuela, que isso traria uma oportunidade de lucros tão grande para todo tipo de empresas, que isso deixaria a burguesia, isso acalmaria a resistência da burguesia. Né? Não foi isso que aconteceu. Essa visão economicista, ela naufragou na Venezuela. Os burgueses, muitas vezes, eles optaram por perder oportunidades de ganho, né, em função do objetivo político de derrubar aquele governo. Um governo que, desde o início, né, eles sempre souberam que é um governo contra eles. Né? Quer dizer, pela primeira vez, as classes dominantes da Venezuela foram expulsas, né, do aparelho de Estado. Né? E isso não sai barato. Né? Então, desde o primeiro dia que o Chávez tomou posse, a burguesia venezuelana não teve um outro objetivo que não fosse derrubar o governo, pelo jeito que fosse, né? E o meio preferido, o golpismo, que eles tentaram inúmeras vezes, né, nesse processo todo. Professor, agora, aproveitando que o senhor mencionou o golpe, queria perguntar quais são as semelhanças e diferenças entre o atual momento que vive o presidente Nicolás Maduro e o golpe que tentaram dar no presidente Hugo Chávez em 2002. E se o povo ainda é o mesmo, se o povo que cercou Miraflores e que barrou o golpe com o auxílio das Forças Armadas na época, faria algo semelhante pelo presidente Maduro? Olha, bom, quando Chávez enfrentou o golpe em 2002, o Chávez ele era portador de uma expectativa favorável da ampla massa, né, da população venezuelana que havia escolhido ele como presidente, né, e que havia depois referendado o Chávez numa segunda eleição, né, feito nos marcos da nova Constituição na época, que havia, né, que havia elegido os constituintes, que havia aprovado por mais de 80% dos votos a nova Constituição. Né? Então, esse golpe da burguesia venezuelana, aliada aos Estados Unidos e a alguns setores de classe média, né, ele se deparou com essa expectativa favorável, né, que depois o Chávez cumpriu. Né? Depois daí que começaram realmente para valer as políticas sociais intensas em todas as áreas: saúde, educação, moradia, aposentadoria, salário, tudo mais que a gente puder imaginar. Né? O Chávez ele se consolida no poder graças ao golpe de Estado que ele sofreu, que ele resistiu e superou. Né? Esse novo golpe ele se dá num outro contexto, num contexto de profundo desgaste do chavismo, né? Em que os problemas relacionados com a queda dos preços de petróleo se somam a problemas estruturais da economia venezuelana, problemas de inflação alta, problemas de escassez, se soma a problemas políticos, né, de distanciamento entre as bases populares e as autoridades, né, problemas de burocratismo na gestão, corrupção e uma série de outros fatores, né, a perda da liderança do Chávez. Né. Então, é um momento de fragilidade muito maior, né, do governo da Venezuela hoje do que em 2002. Né. Evidentemente, na época, quando tentou-se derrubar o Chávez em 2002, isso não estava claro, isso ficou claro a posteriori. Né? É possível que hoje também, né, fazendo um balanço do que foram essas últimas semanas, certamente a direita venezuelana fez uma leitura errada da correlação de forças. Eles acharam que o governo estava muito frágil, muito impopular, né? Eles levaram
a sério demais, levaram ao pé da letra a votação que eles tiveram nas eleições legislativas. Quando eles ganharam, realmente, eles tiveram 56% dos votos. Mas veja bem, foram 56% dos votos que levaram eles a terem 66% da Assembleia Nacional. Mas não foi tanto, ganharam, mas não foi uma lavada. Né? E ganharam do governo da Venezuela numa situação extremamente frágil. Né? Eles achavam que a partir daí seria um passeio, que a curva ia nesse sentido, que o governo ia perdendo cada vez mais prestígio e que até por falta de outra opção, essa oposição reunida na Mesa de Unidade Democrática, que é a MUD, fosse ganhando cada vez mais respaldo por ser a única alternativa política concreta ao chavismo. Né? Mas as coisas não aconteceram dessa forma. Né? O governo lança essa proposta da Constituinte e essa Constituinte ela permite ao governo recuperar a maioria eleitoral. Não foi brincadeira o que aconteceu nessa eleição da Constituinte. 8 milhões de votos. 8 milhões de votos significa 41,5% do eleitorado total, num país onde o voto é facultativo e onde tradicionalmente de 20% ou 25% das pessoas não votam porque são aquelas pessoas que não se interessam por política, que há em todos os lugares do mundo. Então, se você descontar esses 20%, 41,5% seria muito mais do que 50% dos eleitores possíveis. O chavismo, nas eleições da Assembleia Nacional, em dezembro de 2015, teve 5 milhões e meio de votos. Os eleitores da Constituinte foram 8 milhões, ou seja, 2 milhões e meio a mais. Esses 2 milhões e meio a mais são chavistas que não haviam votado ou que votaram contra e que passaram a apoiar o governo. É possível que uma parte seja, mas não a maioria. A maioria são pessoas que votaram na eleição da Constituinte porque veem na Constituinte um caminho para tentar salvar a Venezuela. Um caminho para a paz, um caminho para o diálogo, um caminho para tentar resolver a crise econômica, o descalabro que é a vida social hoje na Venezuela, que não são chavistas. Esses 8 milhões de votos não são um cheque em branco para o Maduro. Justamente aí entra uma questão. Como resolver essa crise, esse nó? Gente como o economista norte-americano Mark Wedbush tem dito que é preciso uma desvalorização muito forte da moeda venezuelana, Bolívar, para que as reservas não se esgotem. Aumentar o preço dos produtos importados, dificultar financeiramente a importação, isso provocaria uma tendência de inflação muito forte, já que boa parte do consumo é importado, e ele disse que seria necessário, então, fazer novas medidas, uma nova rodada de redistribuição de riqueza, porque, apesar de tudo, a Venezuela continua sendo um país muito desigual. Você acha que essa fórmula tem futuro? Olha, tem muita lógica o Weisbrot, que ele disse. Tem muita lógica e eu não consigo imaginar nada que seja muito diferente disso. Agora, a questão, o que está em jogo, é em qual contexto político que medidas desse tipo vão ser tomadas. Quer dizer, um enfrentamento firme, eficaz, da crise econômica da Venezuela vai exigir um poder de Estado muito forte, extremamente forte. Do contrário, a coisa degringola. Nesse cenário de pré-guerra civil que a Venezuela vive, de dilaceramento político, de contestação sistemática do governo por parte de atores poderosíssimos. Quer dizer, é necessário que o governo tenha mecanismos para aplicar as medidas de correção econômica de maneira a defender, a proteger a maioria da população. Porque até hoje, algo que é surpreendente, quer dizer, como é que é possível, numa situação de crise total, de você não encontrar as coisas que você precisa para comer. Tá certo que no Brasil muita gente também não encontra as coisas que precisa para comer porque não tem dinheiro, mas as coisas estão lá no supermercado. Você sabe que se você tiver um dinheirinho,
pouquinho que seja, você vai comprar o mínimo, né? Você não tem esse estresse, né? Que é a escassez intensa, né? Que existe na Venezuela, a inflação intensa, uma inflação galopante, muito pior do que a pior das inflações que nós já vivemos no Brasil, né? A inflação que eles têm lá, né? Como é que nessa situação, né, a maioria dos eleitores, né, apoia não o governo, porque, conforme eu disse, ter votado na Constituinte não é igual a apoiar o governo, mas apoiou o caminho político proposto pelo governo, né, no momento em que esse caminho era totalmente deslegitimado e contestado por atores fortíssimos, né, da oposição. Porque as pessoas veem no governo do Maduro, com todos os seus problemas, né, ali um ente, né, um ator, uma instituição que está do lado deles, que está lá para defendê-los, para protegê-los, né, e que os representa de alguma forma, né, por mais que eles tenham críticas, por mais que, né, todo mundo sabe que não é uma maravilha, né, mas eles veem, né, no Partido Socialista Unificado da Venezuela, na liderança do Nicolás Maduro, que é o continuador do Chávez. Quer dizer, o Maduro está lá porque ele foi escolhido pelo Chávez como candidato, evidentemente ele foi eleito, né? Mas então ele tem essa legitimidade originária, digamos assim, como na linha de comando do Chávez, e eles percebem que sem o Maduro, sem o Partido Socialista Unificado da Venezuela, eles vão estar na mão de uma oligarquia que vai destruir imediatamente todas as conquistas do chavismo, que vai perseguir todo tipo de organização popular, vai detonar o que foi feito, todos os avanços de saúde e de educação, vai criminalizar os movimentos sociais de uma forma inaudita, que vai ser uma ditadura de direita. Não tem como. Quer dizer, a chance da Venezuela ter algo que nós possamos chamar de democracia está na continuidade do governo do Maduro. Porque se entrar à direita, aquilo ali vai ser uma ditadura das piores. Porque o nível de luta de classes, de confronto, de contradição existente no país, né, quer dizer, essas contradições elas vão se expressar pela violência, e vai ser uma violência que vai partir da direita e que vai encontrar uma resposta na esquerda, né? Então tem tudo isso. Mas eu perdi um pouco a tua pergunta. O momento em que tem que fazer isso para não virar uma Dilma em 2014. Que chega e tira a confiança dos eleitores ao fazer um ajuste fiscal. Exatamente, né? Então, quer dizer, algum tipo de ajuste tem que ter. Deveria ter sido feito muito antes, quando eles tinham reservas, quando eles tinham dólar, né? Essa discussão já está, o preço da gasolina. A gasolina é dada de graça. Não faz sentido um negócio desses. A gasolina, né, ser assim, mais barata, é quase como se fosse água da torneira. Entendeu? Isso é ilógico, né? Vai contra os princípios mais elementares da economia, né? Nunca tiveram coragem de fazer isso. Poderiam ter feito isso tranquilamente, sem grandes transtornos, né? Assim como o governo poderia ter feito já há muito tempo atrás, há mais de 10 anos atrás, controlar o comércio exterior. Como é que o governo deixa os dólares na mão dessa burguesia que vai lá, né? Em alguns casos, compra os produtos e vende esses produtos que a burguesia comprou pelos dólares oficiais e vende pelo dólar do paralelo, que é muito mais alto, ou às vezes nem compra esses produtos, são operações de importação fraudulentas, que significam apenas uma transferência de dólares das mãos do governo para as mãos de atores privados, que vão colocar esses dólares no mercado negro, inflacionando os preços e assim por diante. O governo é muito curioso quando a gente vê a mídia burguesa, que eles falam assim do Maduro, um ditador, mão de ferro, né? Ao contrário, a crítica que eu faço ao Maduro é por ter sido frouxo, por não ter feito o que deveria fazer desde o início, e aliás é uma crítica que é o próprio Chávez. Chávez também deu muita moleza para essa burguesia, deixou as coisas chegarem num ponto que não precisava ter chegado, né? Então agora o ajuste vai ser muito mais difícil, as correções na economia, né? E para isso vai ter que ter um governo forte, né? O desafio é o governo ser capaz de exercer a autoridade que ele vai precisar exercer,
né, mantendo a democracia. Esse é o desafio da Venezuela hoje. Queria só trazer um pouquinho para o Brasil. A Comissão de Relações Exteriores aprovou recentemente a criação de uma comissão externa para ir até a Venezuela e analisar a situação política. O presidente dessa comissão é o ex-presidente da República, Fernando Collor. Como o senhor enxerga a criação dessa comissão e toda a política diplomática do Brasil em relação à Venezuela? Uma comissão dessa não pode ser levada a sério. Nada que o governo Temer faça em relação à Venezuela pode ser levado a sério, né? Eu acho muito curioso o que está acontecendo na política do Brasil em relação à Venezuela, que é o fato de que durante todo o tempo dos governos de Lula e Dilma, a política externa brasileira foi acusada de ser uma política de partido, uma política que agiria de acordo com os princípios do PT, com algo que eles chamam de ideológico, né, e não em defesa dos interesses de Estado, que seriam os interesses nacionais brasileiros, né, acima dos partidos. O que é uma grande bobagem, porque toda a política externa é uma política partidária. Não existe essa neutralidade, né, os interesses de Estado assim no abstrato, né, esses interesses de Estado eles são lidos de uma determinada maneira por quem está exercendo o poder de Estado, que é o governo, né, em cada momento, né. Pois bem, né, mudou o governo e o que norteia a política brasileira em relação à Venezuela? Um objetivo: apoiar a direita venezuelana na sua ofensiva para depor o governo chavista. É uma política de interferência nos assuntos internos da Venezuela, o que vai contra a Constituição brasileira, e vai contra a Constituição brasileira também, né, na medida em que essas ações e muitas outras do governo Temer vão no sentido contrário à integração nacional, que é um outro objetivo permanente da pátria, segundo a nossa Constituição, né? Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, né? O Brasil está desenvolvendo uma política, né, que, se for levada às últimas consequências, vai levar a Venezuela a uma guerra civil. É uma política de jogar lenha na fogueira, né, de um conflito que por si mesmo, sozinho, sem interferência de ninguém, já é altamente explosivo. O Brasil vai lá e joga gasolina no fogo, junto com os Estados Unidos, junto com a Colômbia, com uma série de outros países, né? Se essa política chegar ao seu desenlace natural, que é a guerra civil, aí eu pergunto, é do interesse nacional brasileiro uma guerra civil na Venezuela? Aí a gente pode falar em interesses nacionais, além dos partidos. Não interessa para o Brasil, não é? Não é que não interessa para a classe trabalhadora, para a esquerda, não interessa para o Brasil como país uma guerra civil que vai gerar milhões de refugiados. E esses refugiados vão vir para cá, uma grande parte deles. Mais uma guerra civil que vai provocar tráfico de armas em território nacional. E mais uma guerra civil que vai jogar lenha na fogueira das contradições que existem dentro do Brasil. Porque atores políticos no Brasil vão se envolver na guerra civil venezuelana, tanto de um lado quanto do outro. O que vai complicar mais ainda o cenário político brasileiro, né? Podendo gerar um efeito de contaminação cujas consequências é muito difícil prever, né? O que está acontecendo na Venezuela é muito preocupante. É a primeira vez que a gente se vê no risco de ter no nosso continente, na América do Sul, uma situação de Oriente Médio. Uma situação de Estado falido, uma situação de invasão externa, uma situação de desmembramento territorial do país, como nós estamos vendo as consequências disso no Iraque, estamos vendo as consequências disso na Síria, na Líbia, né, em vários outros lugares do mundo, no Afeganistão, né? Você nota, né? Todo país aonde os Estados Unidos botam a sua mão pesada, né, acontece isso, né? E a Venezuela é ali o candidato a ser a porta de entrada de uma dinâmica de conflitos que a gente assiste de longe em outra parte do mundo, né, e que agora, né, se torna uma possibilidade real. Os nossos conflitos sempre foram de outro tipo, os nossos conflitos nunca colocaram em xeque a unidade territorial dos países, né? Nós nunca tivemos uma situação de Estado falido na América do Sul, né, de terra de ninguém,
né, de guerra de todos contra todos, né, e hoje isso é uma possibilidade concreta. Né, é a principal, estimulada pelo governo brasileiro, né, junto com os malucos do governo Trump. Queria agradecer mais uma vez ao professor Igor Fuser pela presença. A gente encerra assim mais um programa 2x2, Opera Mundi e Outras Palavras. Muito obrigado.